O seguinte é uma verdade objetiva. A iluminação gradual da civilização humana evoluiu lentamente ao longo de centenas de milhares de anos. Ideias como religião organizada, filosofia e, eventualmente, ativismo civil começaram a se misturar, aos poucos moldando uma espécie antes bárbara. Milhares de anos de ódio, degradação e violência persistiram contra mulheres, minorias étnicas e pessoas com orientações sexuais não convencionais. Apenas meio século atrás, pequenos grupos da sociedade começaram a considerar que isso era errado. E no início do século XXI, a tolerância progressista se tornou um tema central, e pela primeira vez, parecia que a evolução cultural talvez alcançasse seu ritmo. E então chegou o vírus Crossed. E então nos é apresentado 3 nerds, olhando pela janela uma cena que eles se arrependiam de ter visto. Basicamente, Crosseds fazendo coisas de Crosseds. E aqui nos era mostrado uma loja de quadrinhos, a Comic Story, que era o refúgio deles. Enquanto os nerds observavam, outro aparecia e dizia: mas sabe o que é mais horrível? Isso! O quê? A última edição de Attack Bang Force? Tipo, sim, foi bem abaixo da média, é claro. Mas a gente tá falando do que os Crosseds estão fazendo lá fora. No entanto, o outro dizia: não, é o maldito gibi, Pauli. Todos eles, todas as prateleiras. Quando questionado por um nerd punk do que ele estava falando, ele esclarece: os quadrinhos ocupavam todo o meu tempo, antes do vírus Crossed. E tudo que eu tenho agora é tédio e medo, e provavelmente a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber como essas histórias terminam. Eu sei que isso não deveria ser grande coisa comparado a tudo que a gente perdeu. Mas são essas pequenas coisas que bagunçam a minha cabeça. Sabe de uma coisa? Você tá certo. Um brinde pelo seu discurso finalmente fazer sentido. É verdade. Eu sempre fui um cara muito esquisito por ter 30 anos e ainda amar super-heróis. Todo mundo me rejeitava por eu ser só um gordo, ferrado e fracassado. Ou um babaca de Wall Street ficava te encarando no metrô, como se você fosse esquisito. Ei, você podia pensar consigo mesmo: foda-se, eu tenho um Batman dentro de mim, e ele é melhor do que você jamais vai ser. Vocês estão desviando do ponto. Esses heróis só serviram para problemas de primeiro mundo. Você deu uma olhada pela janela nesse último ano? Desde que a gente ficou trancado aqui? Nesse ponto eu não tô nem aí pra uns super-heróis salvando crianças de um incêndio ou uma invasão alienígena. Isso não vai me fazer sentir melhor por eles. O que eu queria mesmo era um gibi que fizesse isso. Então, esses patetas davam risadas juntos, como se soubessem exatamente a solução para esse problema. Beleza, pera aí. Reg, você é um gênio, cara. A cena corta então para uma mulher em um cativeiro, sozinha, sem o que fazer, até que de repente a porta se abria. Era o nerd que dizia: ei, liga, a gente tem um trabalho para você. Coisa simples. Corta então para um flashback, onde aqui vemos uma fila, pois todos almejavam o autógrafo. De quem, você me pergunta? Da Leiga, é claro, uma quadrinista não tão famosa, onde aqui ela era elogiada pelo seu trabalho, coisa que ela não estava muito acostumada. Ela não tinha grande sucesso e tinha uma fanbase pequena. Enquanto ela dava seus autógrafos, os nerds estavam ali, logo atrás. E aqui vemos que eles trabalhavam nessa loja, com aquela empolgação digna de um CLT. Lance, o nerd líder, entre aspas, onde aqui ele é o típico nerd que fala: antigamente era tudo bom, hoje em dia é tudo Nutella, tudo ruim. Dizendo que as amazonas de antigamente eram mulheres de verdade, encorpadas, com coxa e tudo que você pode imaginar. Hoje em dia não é mais assim. Ou seja, essa HQ é muito mais atual do que você imagina, porque eles estavam falando de lacração, dizendo que nos quadrinhos atuais só tinham lésbicas, tudo do Oriente Médio, sensíveis e feministas. A cena corta abruptamente e nos mostrava o momento em que o vírus Crossed eclodia. Acontecia tudo na frente da loja de quadrinhos. No entanto, os nerds eram rápidos e fechavam tudo do lado de dentro. No entanto, porém, os nerds se reuniam e diziam que todo mundo deveria sair o mais rápido possível. Literalmente jogando todo mundo pra fora, falando: não, a gente tem que sair, que não sei o quê. O motivo? Eles queriam ficar sozinhos com a Leiga. Por 2 motivos. Ela era uma quadrinista que costumava escrever coisas feministas. Suas histórias eram repletas desse tipo de idealismo. E outra coisa, eles queriam se divertir com ela. Assim, voltamos para o presente e ela era tratada como lixo pelos nerds.
Então, sem paciência, ela pergunta: o que vocês querem, hein? Não me diga que vocês, desgraçados patéticos, querem dar no couro 2 vezes por dia. Pauli, o gordito, ficava muito puto, mas Lance apaziguava a situação, dizendo: ei, calma aí, sejamos civilizados. Leiga, seguinte, a gente tem um trabalho pra você, quer dizer, outro trabalho. Se você se sair bem, a gente vai aliviar a barra pra você, mas se você resistir, bom, você já sabe o que vai acontecer com você, né? Tá bom, não pode ser pior do que eu tô passando agora. Eu quero que você faça um quadrinho pra gente, que tal? Uma série mensal que nos traga esperança e inspiração, tipo o Dr. Estranildo e o Capitão Estouro. Uau! E eu achando que vocês eram emocionalmente atrofiados antes disso. E outra coisa, vocês estão ligados que não é esse tipo de história que eu fazia, né? Eu não escrevo esse tipo de coisa. Eu tô um pouco me fudendo. A gente vai te dar alguns dias pra você trabalhar, beleza? E é melhor você se adaptar às novas demandas do mercado. Tudo bem pra você? Aqui, tem tudo o que você precisa. Vai lá. Assim, Veiga pegava o papel e caneta e começava o seu trabalho. Oh não, o que faremos? Pegaram o Jimmy! Malditos Crosseds! Estão violando os seus ouvidos! E quando parecia que não tinha mais esperança, onde seria o fim da linha para esses pobres jovens? Eis que de repente... Oh meu Deus, mas o que é aquilo? Descendo dos céus como um maldito anjo, filho da puta! Não temam, jovens. Vocês viveram tempos demais com essas malditas criaturas malignas. Eu sou a esperança que vocês buscaram por tanto tempo. O remédio para este mundo apodrecido pela praga. O caçador de abusadores. O assassino de molestadores. O defensor dos profanados. Eu sou... Anti-Crossed. Se querem alguém para pegar, então venham me pegar, seus vermes nojentos. Nossa, ele é foda mesmo, hein, cara? E num piscar de olhos, nosso super-herói passava a peixeira em todos os Crosseds em 1 segundo. Os Crosseds eram eliminados com extrema facilidade. Sangue de demônio, nada mais doce para o meu paladar. Extraordinário, você é imune ao sangue deles. Você nos salvou. Vai ficar aqui tomar uma cerveja com a gente, Anti-Crossed? Nada me deixaria mais feliz do que tomar um goró com vocês, meus camaradas. Mas, infelizmente, eu terei que recusar, porque eu tenho um mundo para salvar. Assim, nosso herói decolava aos céus, pronto para trazer a esperança aos corações perdidos deste mundo cruel. Puta que pariu do caralho, hein? Aí, tu foi gênio nessa, hein? Mas aí, você não quer começar a fazer semanalmente, não? E aí, em troca, a gente te dá a cozinha, que tal? E bom, até que era uma escolha boa, e ela aceitava. Em troca, fazendo mais volumes das aventuras do nosso Anti-Crossed. Uma semana se passa, e os nerds ficavam vidrados nas histórias do Anti-Crossed, onde eles adoravam em como o Anti-Crossed eliminava os infectados. Aí do nada cortava pra uma edição dele. Aí as mulheres perguntavam: Anti-Crossed, como podemos te agradecer? E ele, todo alfa, respondia: bom, vocês me comendo seria um bom começo. E na terceira semana, o Anti-Crossed fazia um crossover com o Ash do Evil Dead, parceiro. 12 semanas depois, os nerds ficavam discutindo em como que esse universo do Anti-Crossed se expandiu, trazendo vários crossovers, várias histórias bacanas. E um deles até pergunta: ei, Leiga, você citaria colocar uma história do Anti-Crossed com um pequeno Crossed que tenha várias gatinhas do lado dele? E ela pergunta: tá, o que eu ganho com isso? Os nerds pensavam e pensavam, mas ela de prontidão disse: ei, vocês não podem encostar em mim sem que a série esteja terminada, ok? E eu também quero ler alguns quadrinhos, beleza? A cena corta e haviam se passado 24 semanas. E aqui nos era mostrado 2 homens em um carro. Eles discutiam sobre estar na estrada há meses e nunca encontrarem um lugar decente. Mas enquanto discutiam, eis que de repente um Crossed aparecia do nada e se jogava no para-brisa do carro. E de forma totalmente avulsa, eles decidem ficar em algum lugar abandonado por aí.
Voltamos então para nossa trama principal, onde Lance aparecia no cativeiro de Leica, dizendo que meio que se arrependeu de ter deixado ela fumar, e cobrando ela, falando: meu, e aí? Você tá dias sem escrever nada. Cadê as histórias do Anti-Crosshair? Mas aí ela responde: olha, é meio difícil trabalhar nessas condições. Condições? Que condições? Tipo eu sendo cobrada por um nerd broxa enquanto eu tento fazer uma HQ. Só que o Lance não gostava nem um pouco disso. Então ele se aproximava, sacava o oitão e dizia: ah, é isso, é? Sabe, você pode ser a nossa única fonte de alegria, mas até um homem tem limite, sabia? Então, de joelhos, seu merda, a gente tem um acordo. Bom, acontece que eu não quero mais. De joelhos. Ameaçando-lhe com uma arma, Lance, à força, tirava sua roupa. Após este ato horrendo, ela ficava traumatizada e ainda mais quebrada do que nunca. Mas ainda assim, ela terminava com o penúltimo capítulo de sua história. A HQ simplesmente começa com um Crossed prestes a fazer coisas com uma mulher, quando de repente o Anti-Crossed aparece e dizia: ei, zumbi sexual esquisito, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que isso te torna mais poderoso? Eu aposto que quando você enfia esta coisa doentia nesta garota, é tudo que te resta, não é? E depois que você se alivia, você retorna para este ciclo sem fim, querendo reafirmar a sua masculinidade de merda. Olha só como você é patético. Você acha mesmo que essa garota quer alguma coisa com você? Aí a mulher falava: ah, esse cara é o mais nojento que eu já vi. E o Anti-Cross te pergunta: cara, o que você tem a dizer em sua defesa? E ele apenas responde: abusar? Isto é tudo? Então morra! Assim terminava o penúltimo capítulo da história do Anti-Crossed. Mais tarde, Lance aparecia e cobrava. Mas que merda é essa? Você se acha tão esperta, né? Colocando mensagens subliminares e achando que eu não ia perceber? Apenas se lembre quem é que tá apontando a arma aqui. O quê? Essa minha curta e gorda estranha? Puxa, parabéns pra você. Que merda, como eu te odeio, você é a praga da minha existência. Ah, lembrar disso é o mais perto que você já chegou em me deixar molhada. Escuta, eu não tô aqui pra ficar de palhaçada. Melhore essa HQ até a próxima edição. Queremos uma nova quando der na telha. Ou eu te dou um tiro na cabeça e eu fico brincando com o resto do seu corpo. Ah, tá bom, eu só tava exorcizando alguns demônios. Pode falar que eu tava de TPM. E de repente, ele escutava um barulho estranho vindo de fora. Nada mais, nada menos do que aqueles dois homens de antes. E eles haviam encontrado aquele local para se aplicarem. Assim terminando o nosso primeiro capítulo.